É interessante a gente ver, né? Porque querendo ou não, você teve uma decepção dentro da igreja, né? É, E muitas pessoas que estão fora da igreja acham que a igreja é santa, que a liderança é santa, né? E isso acontece, né? A gente está sujeito a isso, né? cara, uma coisa assim que eu acho legal na nossa doutrina, na doutrina da nossa igreja. Eu sei que tem algumas igrejas que as doutrinas são um pouco diferentes, mas a nossa igreja, a doutrina dela é assim, cara. É uma pirâmide de poder, digamos assim, só que é uma pirâmide ao contrário, onde a congregação ela é soberana. Aí existe o conselho administrativo que coordena aquilo que a congregação decide e o pastor é o último da escala. Né? E eu olho para isso e eu lembro de Jesus, que mudou uma história, mudou todo um contexto, usando simplesmente uma bacia de água e uma toalha. Onde as pessoas olhavam para eles como se fosse, uau, esse cara vem para acabar com Roma, vai detonar tudo e nós judeus nós vamos ser os donos do mundo agora, porque né, o Salvador chegou e tal. Ele falou, viu, o seguinte, ó, eu sou o mestre, eu sou o filho de Deus. Mas se vocês não fizerem isso, se vocês não forem assim, né, a humildade. Então, o pastor, ele, cara, ele é comedor de feijão, igual nós. Você acha que teve a inversão de valor quando teve a viravolta na sua igreja? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque você até comentou que foi a liderança que É um comportamento doutrinário, que não casa com a nossa doutrina, que foi transformado. Onde quem manda na igreja são os líderes. Não é assim. Né? Atos nos ensina isso. Né? A Bíblia nos ensina isso. Jesus nos ensinou isso. Né? Que nós todos somos iguais, cara. Né? O profeta, o pai é Deus. Né? Não é o pastor. O pastor ele é o responsável, sim, pela vida espiritual. Né? Por quê? Porque ele estudou para isso. Ele foi vocacionado para aquilo. Para isso. De se preocupar com a sua vida espiritual. De trazer a revelação da palavra de Deus para a sua vida. Aquilo que você não pode fazer, né? O pastor ele está ali para te auxiliar. Não para mandar na sua vida. Não para querer se achar superior à sua ovelha. Que a ovelha não é dele, ele também é uma ovelha. Né? Ele também precisa de Jesus. Né? A ovelha é de Cristo. O pastor ele até tem uma responsabilidade maior, porque está cuidando das ovelhas de Cristo. Sim. Sendo ovelha também, né? É como se fosse o líder da manada ali. Né? Então isso acaba prejudicando muitas igrejas, cara. E prejudica a vida de muita gente também. Sabe? Porque o que acontece? Tem um líder na igreja, que é o chefão ali, o pastor. Ou, sei lá, o presidente do conselho. Né? Existe o conselho da igreja. São os caras que apitam tudo dentro de uma igreja. E aí tem aquele membro que não faz nada. Por quê? Tem os caras ali que faz. E aí? E a vida cristã? E o agir como cristão que é necessário? Você nunca vai dar oportunidade para o cara fazer? Então você tem que trazer o cara para perto de você. Vamos caminhar junto aqui. É dessa maneira, cara. Me ajuda. Estou com dificuldade no meu casamento. Sou pastor. Você pode me auxiliar? Entende? É uma troca não de favores, é uma troca de amor, né? Sim. Onde um pode auxiliar o outro. Cara, tem tanto potencial parado no banco da igreja. Tem tanta gente com o ministério sendo afogado no banco da igreja, às vezes por uma falta de liderança, capaz de enxergar isso. E é fácil essa liderança? Ser líder, essa liderança? Cara, você precisa estimular. Voltando ao exemplo da academia. Você precisa estimular. Eu hoje na frente do ministério, o que eu faço? Eu estimulo todas as pessoas que chegam na igreja. Falo para eles assim, você precisa achar um lugar aqui onde você pode se encaixar. Você precisa sair do seu banco e fazer alguma coisa. E aí é simplesmente o estímulo, porque quem vai auxiliar, quem vai te dar a capacidade para você fazer aquilo que você precisa fazer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas para isso você precisa ser estimulado também. Né? Você precisa entender que você precisa fazer aquilo. Isso aqui é um ministério, cara. Isso aqui é um ministério. Você podia trazer mais pessoas para te auxiliar. Se encaixar em algum lugar aqui. Sim. Por que não? Né? Então a gente estimula as pessoas a serem melhores. O pastor é isso. Ele não tem que chegar em você, você vai viajar para onde?
você vai fazer tal coisa? Você já conversou comigo? Já conversou com o pastor que você vai fazer tal coisa? Né? Eu me lembro no passado, teve um rapaz que ele, num acampamento, foi feito um apelo para as pessoas que queriam fazer seminário, que tinham um chamado para aquilo, de missão, pastoral, o que quer que fosse, relacionado ao seminário. O cara foi em lágrimas para frente, porque se sentiu tocado e tal. Passado um tempo, encontrei com ele, e aí, cara, quando que você vai começar? Ele, então, cara, fui conversar com meu pastor proibiu. E durante um período, a vida do cara foi só para baixo. Por quê? Porque ele preferiu ouvir o homem do que ouvir o Espírito Santo. Entende? Então, a liderança de uma igreja, ela tem que ser estimulante. Não tem que ser superior a ninguém.